Vive la France! A primeira edição deste ano das nossas recomendações gastronómicas para a peça prioritária da sua mobília, Alimente a Sua Estante, é dedicada a 4 livros, 4 autores deste país tão literariamente bem composto. A primeira sugestão é que descubram Daniel Pennac e a sua obra-prima, um manifesto pelo prazer da leitura e dos seus efeitos. Depois, um exemplo do empenho social e ideológico de um dos canónicos autores deste país, Victor Hugo, para sempre associado a um dos grandes musicais da história. O grupo surrealista conta com muitos exemplos de mestria, mas o fio condutor, o mestre de cerimónias tão elogiado como criticado, será sempre o Sr. André Breton. E, para encerrar a refeição, um autor nascido na Suíça, Jacques Sessex, senhor de uma mestria literária refinada e sem receio de ambientes infernais. Ficou para a história da literatura como o autor que enunciou e fixou os direitos do leitor, 10 mandamentos para o sucesso da atividade que tanto promoveu, inventando livros difíceis de descrever ou catalogar e arriscando formatos. Acima de tudo, Daniel Pennac foi um enorme impulsionador do gosto pela leitura. Nasceu em 1944, era filho de um engenheiro politécnico integrado no exército. Pelas colocações do pai, viveu em África, Djibouti, Etiópia, Argélia, África Equatorial, no Sudeste Asiático, na Indochina, e em França, onde se tornará professor de literatura. A morte do irmão, Bernard, ficou cristalizada, transfigurada num livro, infelizmente sem edição portuguesa, em cuja capa surgem ambos os irmãos. Contudo, Daniel Pennacchioni, era este o seu verdadeiro nome, era um péssimo aluno durante a infância. Escreveu muito mais tarde um surpreendente livro, Mágoas da Escola, onde analisa os problemas do ensino a partir do ponto de vista de um mau aluno, ele próprio tornado como ponto de referência. Contudo, um dos seus trabalhos mais conhecidos, o livro que o colocou decididamente na mira de todos os bibliófilos, é o livro Como um Romance, atualmente disponível numa simpática edição da ASA, com menos de 200 páginas e tradução de Francisco Paiva Boleo. Um manifesto pela leitura, pelo prazer da leitura, pela descoberta e pelo fascínio que só a leitura possui e permite. Um incentivo descontraído, onde, por exemplo, se realça o prazer da leitura em voz alta. 3 curtíssimos capítulos deste maravilhoso livro, um autêntico elixir mágico de incentivo à leitura. Será que nos deixámos cegar por este entusiasmo? Acreditámos que bastava gostar das palavras para que uma criança dominasse os livros? Pensámos que a aprendizagem da leitura acontecia por si própria, como aprender a andar ou a falar, afinal, outro privilégio da espécie? Seja como for, foi o momento que escolhemos para acabar com as leituras à noite, à cabeceira. A escola ensina-o a ler, ele gosta imenso, é uma mudança radical na sua vida, uma nova autonomia, outra versão dos primeiros passos, dizíamos nós, algo confusos, sem, no entanto, querermos dizer exatamente isso. Tão natural nos pareceu o acontecimento. É uma etapa, como qualquer outra, numa evolução biológica normal. Agora, ele já era crescido, podia ler sozinho, caminhar sozinho pelo território dos signos. E, finalmente, devolvia-nos um quarto de hora de liberdade. O seu novo orgulho não nos contradizia.
metia-se na cama, com o babar aberto sobre os joelhos e com rugas de concentração entre os olhos. Ele lia. Tranquilizados com esta pantomina, saíamos do seu quarto sem compreendermos ou sem querermos confessar que aquilo que uma criança aprende primeiro não é o ato, mas o gesto do ato. E que se esta ostentação pode contribuir para a aprendizagem, destina-se, antes de mais, a tranquilizá-lo, ao mesmo tempo procurando agradar-nos. É preciso ler, é preciso ler. E se, em vez de exigir leitura, o professor decidisse, de repente, partilhar o seu prazer de ler? Prazer de ler? O que é isso? De facto, são perguntas que supõem um regresso a si próprio. E para começar, a aceitação de uma verdade que está radicalmente em oposição ao dogma. A maior parte das leituras que nos formaram não foram feitas para, mas contra. Líamos e lemos como quem se entrincheira, como quem recusa, como quem se opõe. Se isso nos coloca na posição de fugitivos, se a realidade desespera de nos encontrar atrás do encanto da nossa leitura, somos fugitivos preocupados com a nossa construção, evadidos que estão em vias de nascer. Qualquer leitura é um ato de resistência. Mas de resistência a quê? A todas as contingências. Todas. Sociais, profissionais, psicológicas, afetivas, climáticas, familiares, domésticas, gregárias, patológicas, pecuniárias, ideológicas, culturais ou umbilicais. Uma leitura bem conduzida salva de tudo, mesmo de nós próprios. E, acima de tudo, lemos contra a morte. É Kafka que lê contra os projetos mercantis do pai. É Flannery O'Connor que lê Dostoiévski contra a ironia da mãe. O idiota, só tu é que te lembravas de encomendar um livro com esse nome. É Thibaudet que lê Montaigne nas trincheiras de Verdun. É Henri Mondor que, mergulhado no seu Mallarmé na França da ocupação e do mercado negro. É o jornalista Kaufmann que relê interminavelmente o mesmo volume de Guerra e Paz nas masmorras de Beirute. É o doente operado sem anestesia de que Valéry nos diz que conseguiu alguma tranquilidade, ou melhor, alguma recuperação das suas forças e da sua paciência ao recitar, entre dores lancinantes, um poema de que muito gostava. E é evidentemente a Confissão de Montesquieu, cujo desvio pedagógico foi matéria de tantas dissertações. O estudo foi para mim o melhor remédio contra os dissabores, e nenhuma mágoa que tive resistiu a um quarto de hora de leitura. E é, no dia-a-dia, o refúgio do livro contra o crepitar da chuva, o silencioso encantamento das páginas contra a cadência do metropolitano, o romance fechado na gaveta da secretária, a leitura apressada do professor enquanto os alunos fazem o exercício e o aluno, ao fundo da sala, que lê em silêncio, à espera de entregar o exercício em branco. Tudo bem. Mas a que parte do atarefado dia podemos ir buscar essa hora de leitura diária? Aos amigos? À televisão? Às viagens? Aos serões familiares? Às minhas obrigações? Onde desencantar tempo para ler? É um problema grave. E não é o único. O tempo disponível para ler e o desejo de ler nem sempre coincidem. Porque, se virmos bem, ninguém
tem tempo para ler. Nem os pequenos, nem os médios, nem os grandes. A vida é um perpétuo entrave à leitura. Ler. Eu bem gostava, mas sabe, o trabalho, as crianças, a casa... Não tenho tempo. Nem sabe como o invejo por ter tempo para ler. Mas como se explica que aquela que trabalha, vai às compras, educa os filhos, guia o carro, ama 3 homens, vai ao dentista, vai mudar de casa para a semana que vem, arranje tempo para ler. E este celibatário que vive de rendimentos não consiga. O tempo para ler é sempre um tempo roubado. Como, aliás, o tempo para escrever ou para amar. Roubado aqui. Digamos que ao dever de viver. É sem dúvida por essa razão que o Metropolitano, símbolo tranquilo do referido dever, é a maior biblioteca do mundo. Tanto o tempo para ler como o tempo para amar dilatam o tempo de viver. Se encarássemos o amor pela perspectiva do emprego do tempo, o que sucederia? Quem tem tempo para estar apaixonado? No entanto, alguma vez se viu um apaixonado não ter tempo para amar? Nunca tive tempo para ler, mas nada nunca me impediu de acabar um romance de que gostava. A leitura não resulta da organização do tempo social. Ela é, como o amor, uma maneira de ser. A questão que se coloca não é saber se tenho ou não tempo para ler. Tempo esse que, aliás, ninguém me dará. Mas sim, se tenho ou não prazer em ser leitor. Banane e Saint-X resume a situação com um slogan arrasador. Tempo para ler? Está no meu bolso. Ao ver o livro que ele tirou do bolso, Les Gens d'Automne, de Jim Harrison, Burlington aprova com ar pensativo. Pois é. Quando se compra um blusão, o que é importante é o formato dos bolsos. É uma das figuras centrais da mais universal literatura. Como romancista, poeta, dramaturgo, ensaísta, artista, figura interventiva na política e, não menos importante, ativista pelos direitos humanos, Victor Hugo escreveu alguns dos mais famosos romances da literatura francesa, como Os Miseráveis ou Nossa Senhora de Paris, entre outros títulos igualmente marcantes. Nasceu em 1802, morreu em 1885. Filho de um oficial militar de Napoleão e de uma defensora radical da Casa Real, publicou, em 1821, o seu primeiro livro de poemas, Odes et Poésies diverses. No ano seguinte, casou-se com Adèle Fouché, de quem viria a ter 5 filhos. Mas há uma consequência macabra desse matrimónio. O irmão de Victor, Eugène, era apaixonado pela mesma mulher. Com o desgosto, enlouqueceu, ao ponto de ser internado num hospício de onde nunca saiu. Publicado em 1929, O Último Dia de um Condenado integra já uma visão crítica da sociedade e denota evidentes preocupações com as injustiças e o desequilíbrio social. Um texto disponível, por exemplo, numa simpática edição de bolso da Biblioteca de Editores Independentes, com tradução de Bénédicte Huart, um singelo livro de 90 páginas de efeitos inesquecíveis. 2 passagens apenas deste absoluto clássico da literatura francesa. Durante as poucas horas que passei na enfermaria, sentei-me junto a uma janela ao sol. Ele tinha reaparecido, ou pelo menos dele, aproveitando o máximo que as grades da janela permitiam.
Lá estava eu, a cabeça pesada e ardendo, apoiada nas mãos, que mal podiam com essa carga, os cotovelos nos joelhos, os pés pousados nas barras da minha cadeira, pois o desânimo leva-me a curvar-me sobre mim próprio e a retrair-me, como se eu me encontrasse desprovido de ossos nos membros e de músculos no corpo. O odor a mofo da prisão asfixiava-me mais do que nunca. Eu ainda guardava nos ouvidos o ruído das correntes dos forçados. Bicêtre inspirava-me já uma imensa lassidão. Achava que Deus deveria ter misericórdia de mim e mandar-me pelo menos um passarinho que cantasse ali à frente, no beiral do telhado. Não sei se foi Deus ou o diabo que acedeu às minhas preces, mas quase logo escutei, vinda da janela de baixo, uma voz, não de um pássaro, mas mais bela ainda, a voz pura, clara, aveludada, de uma rapariga de 15 anos. Ergui a cabeça subitamente. Ouvi com avidez a canção que ela entoava. Era uma melodia lenta e langorosa, uma espécie de arrulhar, triste e queixoso. Eis a letra. Foi na rua do Mail que 3 chus me filaram, tiro-liro-liro. Sobre mim se atiraram, as algemas me enfiaram, tiro-liro-liro, tiro-liro-lá. Não consigo exprimir o quanto foi amarga a minha desilusão. A voz prosseguiu. Desta vez vou pela certa para o hotel do Piolho, tiro-liro-liro. No caminho dei de caras com um comparsa lá do bairro, tiro-liro-liro, tiro-liro-lá. Vai dizer à patroa que fui engavetado, tiro-liro-lá. Que banhada desta tu, diz à patroa furiosa, tiro-liro-liro, tiro-liro-ló. Arrefeci um tipo depois de o afanar, tiro-liro-lá. Limpa-lhe a casa, as pratas e a cigarra, tiro-liro-liro, tiro-liro-lá. A minha patroa corre logo para Versailles, tiro-liro-liro, pedir ao rei para me desencanar, tiro-liro-lá. Ah, se ela me desencana, visto-a como uma rainha, tiro-liro-liro, tiro-liro-ló. O rei não vai na história, fica todo irritado, tiro-liro-ló. Juro pela minha coroa que esse gajo há de dançar, tiro-liro-liro, aquela dança que se dança, com os pés no ar, tiro-liro-lá. Não ouvi mais, não fui capaz de ouvir mais. O significado meio percebido e meio obscuro dessa horrível canção popular, essa luta entre o malfeitor e a sentinela de patrulha, esse ladrão que ele encontra e envia à mulher, essa terrível mensagem. Assassinei um homem e fui preso. Arrefeci um tipo e fui engavetado. Essa mulher que corre para Versailles com uma petição e aquela majestade que se indigna e ameaça pôr o culpado a dançar com uma corda ao pescoço, uma dança com os pés no ar. E tudo isto entoado com a melodia mais delicada e a voz mais suave que alguma vez embalou o ouvido humano. Fiquei mortificado, gelado, petrificado. Era algo de repugnante ouvir todas essas palavras monstruosas jorrando desses lábios encarnados e jovens, como a baba de uma lesma sobre uma pétala de rosa. Não poderia traduzir aquilo que sentia, como se estivesse ao mesmo tempo a ser apunhalado e acariciado. A gíria dos covis de bandidos e das galés, essa língua sangrenta e grotesca, esse calão hediondo na voz de uma rapariga, graciosa passagem entre a voz de uma criança e a voz de uma mulher. Todas essas palavras disformes e mal acabadas, mas cantadas, cadenciadas, ornamentadas, embelezadas. Como uma prisão é infame. Destilam um veneno que tudo mata. Tudo lá murcha e perde a graça. Mesmo a canção de uma rapariga de 15 anos.
Vedes um pássaro, traz a asa enlameada, colheis uma bela flor, aspirais o seu perfume. Tresanda! Oh, se eu me invadisse como correria pelos campos. Não. Tal poderia chamar a atenção e despertar suspeitas. Ao inverso, caminhar lentamente, cabeça erguida, a cantar. Tentar encontrar um velho gabão azul com motivos vermelhos é um bom disfarce. Quase todos os hortelãos dos arredores vestem o mesmo. Conheço próximo de Arcueil um pequeno bosque, junto de um charco, onde quando andava no colégio vinha com os meus companheiros pescar rãs todas as quintas-feiras. Poderia esconder-me lá até ao cair do dia. Logo que fosse noite, continuaria a minha fuga. Iria para Vincennes. Não, o rio não me deixaria passar. Iria para Arpajon. Seria melhor tomar antes o caminho de Saint-Germain e ir até ao Havre, onde embarcaria para a Inglaterra. Que importa? Acabo de chegar a Longjumeau. Passa um gendarme. Pede para ver o meu passaporte. Estou arrumado. Ah, desgraçado sonhador. Derruba antes primeiro o espesso muro de 3 pés que te prende. A morte! A morte! Quando me recordo que vim até aqui, a Bicêtre, quando era criança, ver o grande poço e os loucos. Enquanto escrevia as últimas linhas, a luz do candeeiro esmoreceu. O dia despontou, o relógio da capela tocou as 6 horas. Que significa isto? O ajudante de carcereiro de guarda acaba de entrar na minha cela, descobriu a cabeça, saudou-me, desculpou-se por incomodar e, procurando tornar o mais delicada possível a sua voz rude, perguntou-me o que desejava eu para o pequeno almoço. Senti um arrepio. Será para hoje? É para hoje. O diretor da prisão em pessoa acaba de visitar-me. Inquiriu de que modo poderia ser-me útil ou agradável. Expressou o desejo de que eu não tivesse queixas a reportar nem de si próprio, nem dos seus subordinados. Pediu informações sobre o meu estado de saúde e o modo como eu tinha passado a noite. Ao deixar-me, tratou-me por senhor. É para hoje. Ele não acredita, esse carcereiro, que eu tenha queixas em relação a si e aos seus subordinados. Tem razão. Seria feio da minha parte lamentar-me. Cumpriram a sua função com esmero. Guardaram-me bem e, além disso, foram educados, tanto à minha chegada como à minha partida. Não deveria eu estar satisfeito? Esse bom carcereiro, com o seu sorriso benigno, as suas palavras lisonjeiras, o seu olhar que seduz e espia, as suas mãos grossas e largas, é a personificação da prisão. É Bicêtre encarnada. À minha volta, a prisão é omnipresente. Reconheço-a em todas as coisas, nas formas humanas, tal como nas grades ou nos ferrolhos. Este muro é pedra tornada prisão. Esta porta é prisão de madeira. Esses carcereiros e os seus ajudantes são prisão de carne e osso. A prisão é uma espécie de ser monstruoso, autónomo, indivisível, meio casa, meio homem. Eu sou a sua presa. Embala-me, alimenta-me, acarinha-me, abraça-me como uma mãe extremosa. Encerra-me entre as suas muralhas de granito, fecha-me o cadeado e a ferros e vigia-me com os seus olhos inexpressivos de carcereiro. Ah, desgraçado! Que vai ser de mim? Que vai acontecer-me? O século XX foi um período fértil em movimentos artísticos e literários, muitos deles relacionados com o ambiente social, económico, político, o célebre ar do tempo em que cada um deles foi gerado. O surrealismo terá sido um dos mais importantes. André Breton nasceu em 1896 e faleceu em 1966.
É ele o autor dos textos fundadores desta histórica escola de ideias e de estéticas, uma corrente literária com fortes ligações à psicanálise e às manifestações do subconsciente. Ao seu lado, contou com criadores como Tristan Tzara, Paul Éluard ou Benjamin Perret. Em 1924, Breton enumera os pressupostos teóricos da corrente literária que liderou, estabelecendo as suas motivações estéticas, mas também éticas, políticas até. Regressa em 1930 com um segundo manifesto, colocando em perspectiva a dimensão humana face às limitações e constrangimentos que a escrita pode ajudar a ultrapassar. Neste volume, além dos manifestos do surrealismo, destaque para Peixe Solúvel, uma compilação de textos de escrita automática. Por cá, já saíram diversas edições. Tomemos como referência a da Salamandra, traduzida por Pedro Taman. Um livro icónico com pouco mais de 300 páginas. Vivemos ainda no reino da lógica. Aqui está, é claro, aonde eu queria chegar. Mas os processos lógicos nos nossos dias já se aplicam apenas à resolução de problemas de interesse secundário. O racionalismo absoluto que continua na moda só permite considerar os factos estritamente pertencentes à nossa experiência. Os fins lógicos, em contrapartida, escapam-nos. É inútil acrescentar que à própria experiência se estabeleceram limites. Ela gira numa gaiola, de onde cada vez é mais difícil fazê-la sair. Também ela se apoia na utilidade imediata e é guardada pelo bom senso. Sob as tintas da civilização, sob o pretexto do progresso, acabamos por banir do espírito tudo o que, com razão ou sem ela, pode ser qualificado de superstição, de quimera. Por abolir todo o modo de procura da verdade que não seja conforme ao uso. Foi aparentemente graças ao maior dos acasos que recentemente foi trazida à luz uma parte do mundo intelectual e, a meu ver, de longe a mais importante, à qual se fingia já não ligar. Temos de agradecê-lo às descobertas de Freud. Baseada nestas descobertas, desenha-se finalmente uma corrente de opinião por meio da qual o explorador humano poderá levar mais longe as suas investigações, autorizado já a não contar apenas com realidades sumárias. A imaginação está talvez prestes a retomar os seus direitos. Se as profundidades do nosso espírito contêm estranhas forças capazes de aumentar as da superfície, ou de lutar vitoriosamente contra elas, há todo o interesse em captá-las primeiro para depois as submeter, se para tal houver motivos, ao domínio da nossa razão. Os próprios analistas só poderão ganhar com isso. Mas importa observar que nenhum meio está a priori indicado para a condução desse empreendimento, que até nova ordem ela pode passar por ser das atribuições dos poetas como dos sábios, e que o seu êxito não depende dos caminhos mais ou menos caprichosos que se irão seguir. Foi com toda a razão que Freud fez incidir a sua crítica sobre o sonho. É efetivamente inadmissível que esta parte considerável da atividade psíquica, visto que pelo menos desde o nascimento do homem até à morte, o pensamento não apresenta qualquer solução de continuidade, a soma dos momentos de sonho, sob o aspecto do tempo, já considerando apenas o sonho puro, o do sono, não é inferior à soma dos momentos de realidade, digamos simplesmente dos momentos de vigília, tenha ainda chamado tão pouco as atenções. A extrema diferença de importância, de gravidade, que para o observador vulgar apresenta os acontecimentos da vigília e os do sono, sempre me espantou. É que o homem, quando acaba de dormir, é antes de mais joguete da sua memória, e no estado normal esta compraz-se em descrever-lhe
fracamente as circunstâncias do sonho, em privar este de qualquer consequência atual e em fazer partir o único determinante do ponto em que julga tê-lo deixado algumas horas antes, essa firme esperança, essa preocupação. Ele tem a ilusão de continuar alguma coisa que vale a pena. O sonho acha-se, assim, reconduzido a um parênteses, como a noite, e tal como ela geralmente é mau conselheiro. Parece-me que este singular estado de coisas obriga a algumas reflexões. Primeiro, nos limites em que se exerce ou passa por se exercer, segundo todas as aparências, o sonho é contínuo e tem o sinal da organização. Só a memória se arroga o direito de lhe fazer cortes, de não ter em conta as transições e de nos apresentar mais uma série de sonhos do que o sonho. Do mesmo modo, nós não temos em qualquer instante mais que uma figuração distinta das realidades, cuja coordenação cabe à vontade. O que importa notar é que nada nos permite induzir uma maior dissipação dos elementos constitutivos do sonho. Lamento falar disto segundo uma fórmula que, em princípio, exclui o sonho. Para quando os lógicos, os filósofos adormecidos, gostaria de dormir para poder entregar-me aos que dormem, como me entrego aos que me leem, de olhos bem abertos, para deixar de fazer prevalecer nesta matéria o ritmo consciente do meu pensamento. O meu sonho desta noite passada talvez continue o da noite precedente e prossiga na próxima, com meritório rigor. É muito possível, como se costuma dizer. E como não está de modo nenhum provado que com isto a realidade que me ocupa subsista no estado de sonho, que ela não se afunde no imemorial, porque não hei de eu conceder ao sonho aquilo que por vezes recuso à realidade, ou seja, esse valor de certeza em si mesma, que no seu tempo não está exposta ao meu desmentido. Porque não hei de esperar do índice do sonho mais do que espero de um grau de consciência cada vez mais elevado. Não poderá também o sonho ser aplicado à resolução dos problemas fundamentais da vida? Esses problemas serão os mesmos num caso e noutro, e esses problemas estarão já no sonho. O sonho será menos pesado de sanções do que o resto? Vou envelhecendo. E mais do que esta realidade a que julgo sujeitar-me, é talvez o sonho, a indiferença em que o tenho, que me faz envelhecer. E um pouco mais à frente, um fragmento desse extraordinário e mágico texto: peixe solúvel. O camafeu-leão acabara de tomar a palavra. Balançava à minha frente o seu pequeno espanador, falando-me na quarta pessoa, como compete a um criado da sua nevoenta espécie. Com toda a jovialidade de que sou capaz, objetei-lhe sucessivamente com a algazarra a perfeita idiotia das camadas superiores e a caixa do elevador, que apresentava aos recém-chegados um grande choco de luz. Os últimos a entrar, uma mulher e um homem da navegação amorosa, desejavam falar à senhora de Rosan. Foi o que o camafeu-leão me veio dizer quando a campainha retiniu e o brilhantin começou a deslizar. Da minha cama, eu só distinguia a enorme lâmpada acesa do hotel, batendo na rua como um coração. Numa das artérias estava escrito a palavra central, noutra a palavra frio. Frio de leão, frio de pato ou frio de bebê. Mas o camafeu-leão batia de novo à minha porta. Do seu colete de vibrações determinadas até à raiz dos bigodes, o sol acabava de o aliviar das moedas. Ele pronunciava palavras imprudentes, querendo aborrecer-me à viva força.
Eu estava então aterrorizado pela doçura e pelo contrato de vigilância que os amores de pé de mesa me tinham querido obrigar a assinar. O grande suporte de luzes pedia-me que lhe indicasse a estrada da imortalidade. Recordei-lhe a famosa sessão da tipografia, quando, ao descer a escada de mariscos, tinha agarrado a ignorância pela manga como uma vulgar datilógrafazinha. Se eu tivesse escutado, o camafeu-leão teria ido então acordar a senhora de Rosan. Poderiam ser umas 4 da manhã, hora em que a névoa abraça as salas de jantar de meia cortina alaranjada. A tempestade estava em fúria no interior das casas. O fim tinha chegado com os carros dos leiteiros, tilintante nos corredores de loureiro do dia enfadonho. Ao primeiro alerta tinha-me refugiado no coraceiro de pedra, onde ninguém me podia descobrir. Utilizando os meus últimos recursos, como quando abandonamos às flores campainhas uma máquina agrícola, fechava os olhos para espiar e para espiar. A senhora de Rosan ainda estava a dormir e os seus caracóis lilazes sobre o travesseiro, na direção de Benavente, já não eram mais do que fumaradas de caminho de ferro longínquas. Quanto ao camafeu-leão, bastava-me fasciná-lo para que ele tomasse as janelas abertas por ouvidos e fosse vendê-los em asta pública. O dia pouco entrava sob a forma de uma menina que lhe bate à porta do quarto. Você vai abrir e, olhando em frente, a princípio espanta-se por não ver ninguém. Em breve, a senhora de Rosan e eu seríamos prisioneiros dos mais agradáveis murmúrios. Leão mudava a água das magnólias. Esta pupila que se dilata lentamente à superfície do assassínio, pupila de licórnio ou de grifo, obrigava-me a privar-me dos seus serviços, porque eu não tornaria a ver a senhora de Rosan, e nesse mesmo dia, aproveitando uma interrupção da sessão para apanhar fresco, naquela noite de grande debate na Câmara dos Lordes, parti num degrau a cabeça do camafeu que herdara da imperatriz Júlia e que faz as delícias da bela perneta das avenidas, a da sombrinha de corvos. De expressão francesa, um autor suíço cujas obras foram escritas recorrendo a uma certa dureza, investigação histórica e um olhar desassombrado sobre as facetas mais negras da alma humana. Jacques Chessex, falecido em 2009 com 75 anos de idade, venceu o prestigiado Prémio Goncourt em 1973 com o seu romance O Ogre, igualmente publicado em Portugal, uma obra que questiona a relação paternal do protagonista sem aproximações sentimentais, mas com uma emocionada pretensão de visível ajuste de contas. Igualmente polémico, logo a começar na Suíça, O Vampiro de Hopraz, publicado em 2007, é um dos seus últimos livros, numa extensa bibliografia que contempla romances e poesia. Este pequeno volume, com menos de uma centena de páginas, que conheceu versão portuguesa na Sextante, no mesmo ano da sua edição original, com tradução de Manuela Torres, aborda um caso judiciário que envolveu, talvez erradamente, um moço de estábulo em 1903. A narrativa de Chessex visa enquadrar os horrendos crimes descritos numa derivação de constrangimentos sociais, religiosos, culturais. Não admira que a comunidade local tenha expressado o seu desagrado. Encerramos então com 2 fragmentos deste duro mas magnífico livro de Jacques Chessex, O Vampiro de Hopraz. Hopraz, no Alto Jura, cantão de Vaud, 1903. No início do século XX, é uma terra de lobos e de abandono, mal servida por transportes públicos a 2 horas de Lausanne, alcandurada numa encosta no alto da estrada de Berna, orlada de cerrados pinhais. Habitações esparsas em ermos cercados de sombrias árvores, pequenas aldeias de casas baixas.
As ideias não circulam. A tradição pesa. A higiene moderna é desconhecida. Avareza, crueldade, superstição. Não estamos longe da fronteira de Friburgo, onde impera a feitiçaria. Há muitos enforcamentos nas quintas do Alto Jurá, no celeiro, nas travas dos tetos. Guarda-se uma arma carregada no estábulo ou na adega. A pretexto de caça ou de caça furtiva, cultiva-se o gosto pela pólvora, chumbo grosso, grandes armadilhas de dentes de ferro, lâminas afiadas no rebolo da foice. O medo ronda. À noite fazem-se rezas de esconjuro ou de exorcismo. São todos firmemente protestantes, mas persignam-se ao verem surgir monstros desenhados pelo nevoeiro. Com a neve regressa o lobo. Não há muito que foi morto o último, em 1881. A sua carcaça ganha pó, a 12 quilómetros, numa vitrine do museu do Vieux-Moudon. E o horrível urso do Jurá desventrou 2 bezerras há 40 anos no desfiladeiro de La Marine. Os velhos lembram-se disso e não riem em Ropraz ou em Ussière. No tempo de Voltaire, que viveu no castelo lá de baixo, na aldeia de Ussière, os salteadores faziam esperas na estrada principal, a de Berna, das Alemanhas. Mais tarde, os soldados regressados das guerras napoleónicas extorquiam a gente séria. Presta-se muita atenção ao contratar um vagabundo para as colheitas ou para a apanha da batata. É o estrangeiro, o intruso, o ladrão. Brinco na orelha, dissimulado, navalha escondida na bota. Aqui não há grande comércio, nem fábricas, nem indústria. Há apenas o que se tira da terra, isto é, quase nada. Isto não é vida. O povo é tão pobre que vende as vacas aos talhos das grandes cidades, contentando-se em comer o porco, e come tanto, sob todas as formas, fumado, picado, salgado, curado, que acaba por se parecer com ele. Cara rosada, cabeça vermelhusca, longe do mundo, em vales profundos e florestas. Nesses campos perdidos, uma rapariga é uma estrela que atrai a loucura. Incesto e obsessão, na penumbra do celibato, elemento carnal sempre cobiçado e interdito. A miséria sexual, como mais tarde será designada, vem juntar-se aos fantasmas do medo e da imaginação do mal. Solitariamente, vigia-se a noite, os jogos amorosos dos mais afortunados e da sua cúmplice arquejante, apalpões furtivos, culpabilidade enquistada em 4 séculos de calvinismo imposto. Sonda-se constantemente a ameaça vinda do fundo de si mesmo e do exterior, da floresta, do teto que estala, do vento que geme, do além, do alto, do lado secreto, de baixo, a ameaça que vem do exterior. As pessoas barricam-se no seu cérebro, no seu sono, no seu coração, nos seus sentidos, trancam-se na sua quinta, de arma aparrada, de espírito atormentado e sedento. O inverno espicaça essas violências sob a neve intensa, amiga dos loucos. O céu vermelho e pardo entre a aurora e noite vazia. O frio e a melancolia que a excita e destrói os nervos. Esquecia-me da beleza estonteante das paragens e da lua cheia. E das noites de lua cheia, das rezas e dos rituais, dos pedaços de toucinho esfregados nas verrugas e nas feridas, das poções mágicas contra a gravidez, dos rituais com bonecas de madeira mal talhada, crivadas de alfinetes, martirizadas, dos feitiços lançados pelos velhacos, das orações para a cor dos olhos. Ainda hoje se encontram nos celeiros e arrecadações livros e receitas de decoção de sangue menstrual, de vomitado, de baga de sapo e víbora moída. Quando a lua brilha demais, toma cuidado. Quando a lua chega cedo, guarda a serpente no saco. É o reino da loucura e do medo. Quem anda no sótão? Cuida da pólvora e da forquilha antes do segredo do abismo.
Parece que a primavera estimula o ardor do vampiro. Mal se descobre em Carrouge o corpo torturado e o escalpe de Nadine Jordan, um terceiro caso macabro vem novamente abater-se sobre o Jura. Desta vez foi em Ferland, uma aldeia a leste de Carrouge, nas estradas do Lago Bret. Uma rapariga de 23 anos acaba de morrer de tísica. E o marido, Jacques Beaupierre, acede à sua última vontade, ser enterrada com a cabeça apoiada na pequena almofada de borracha que a ajudou a suportar a sua agonia. Desejo insólito, promessa religiosamente cumprida. Justine Beaupierre é sepultada terça-feira, 21 de abril, de cabeça encostada no seu caixão ao absurdo e útil objeto. Qual não é o espanto de Beaupierre, na sua primeira visita ao cemitério na manhã seguinte, ao avistar a dita almofada cor de laranja e bem visível à luz das 9 horas, na ália que conduz à campa da mulher? Ali, de novo, a sepultura fora aberta, o caixão violado, o vestido arrancado e rasgado, a garganta da rapariga retalhada de buracos, os seios mutilados e parcialmente comidos, esperma seco, vestígios de saliva, como uma baba, dirá mais tarde Jacques Beaupierre, no umbigo e nas virilhas. Um longo golpe rasga o ventre, o púbis e o sexo foram retirados e levados. Encontrar-se-ão fragmentos deles, mastigados e cuspidos, pelos, carne viva e cartilagens na mata de bucho que cerca o recinto. Tal como se encontraram fragmentos de sexo e pelos na escura sebe de Crochet, em Ropraz, após o atentado de fevereiro. Cor de olhos de Justine Beaupierre, castanhos escuros, quase pretos. Cor do cabelo, castanho escuro. Cor de pele supracitada, clara pálida. Estatura da supracitada, mediana e bem proporcionada. Seios desenvolvidos, ancas estreitas. Corpulência da supracitada, fina e esbelta, 40 quilos no máximo. Dir-se-ia que o vampiro de Ropraz se fixou num tipo de mulher, nem sempre o mesmo, e que escolhe antecipadamente a vítima que irá sacrificar. Como se informa? Como sabe que uma morena elegante agoniza e em que local exato? Possuirá ele a lista das jovens doentes em último grau em todos os dispensários, sanatórios, lazaretos ou asilos da região? Terá um cúmplice no hospital de Meudon? E os horários dos enterros? Como sabe o dia exato e a hora em que vai ser enterrada uma certa rapariga numa determinada aldeia? Começa-se a desconfiar dos sacristãos, dos coveiros, e o de Ferland e o tio Cordet é implicado. Salva-o o álcool. Deus é misericordioso. À hora do crime, Beaupierre, Jérémie Cordin, estava ainda perdido de bêbado, graças às gorjetas da véspera. Voltam a enterrar Justine Beaupierre. Outra vez um vestido novo para o corpo retalhado. Outra vez o pastor Béranger, que não hesita em comparar esses terríveis casos com as 10 pragas do Egito, com o castigo de Sodoma e Gomorra. Que crime expiamos na nossa miserável condição. Tu sabes-lo, Senhor, e nós também o sabemos, se pusermos a mão na consciência. Ninguém está imaculado perante o Senhor. Só quando tivermos examinado todos os nossos pecados e decidido arrependermos-nos e mudar o curso das nossas vidas, tu voltarás a trazer paz às nossas cidades e aldeias, Senhor, tal como na tua bondade apaziguaste os nossos corações, obscurecidos por tantos pecados. E pronto, está dito. Deus aniquilará o vampiro quando nos entregarmos a ele. Voto bíblico associado à obsessão da falta colada ao corpo dos calvinistas nos seus desertos. A alma esmagada pelas alturas de um céu inatingível. Béranger conhece bem a sua gente. Todavia, sobretudo ao cair da noite, todos pensam nos 3 belos corpos ensanguentados e retalhados no fundo da sua nova camada de terra, nos seus 3 remotos cemitérios, e sabem que o monstro terá a última palavra neste vale que Deus nos dará de lágrimas amargas e de merecidas trevas.